A notícia da morte do barão de Mata Atlântica, Dom Estevão Fonseca, espalhou-se pela corte com a velocidade de um chicote estalando. O barão, um pilar da economia açucareira e figura temida no recôncavo baiano, deixava um vazio de poder e uma fortuna que todos esperavam ver dividida entre a esposa legal, a baronesa Eugênia, e os 2 filhos legítimos. Inácio Fonseca, no entanto, não fazia parte dessas equações. Morador de um sobrado modesto na capital, ele era o segredo mal guardado, o produto de um deslize juvenil do barão com uma costureira humilde. Ele crescera com o peso do sobrenome, mas sem o direito de usá-lo. Com o sangue nobre, mas sem o privilégio. A vida de Inácio era a de um tabelião esforçado, acostumado ao cheiro de papel envelhecido e tinta ferrogálica, e não ao aroma de melaço e terra úmida. O choque veio na forma de um mensageiro exausto, portando um pergaminho lacrado com o brasão da família Fonseca. O testamento era lido no solar do barão, um local que Inácio sequer tivera a audácia de se aproximar em vida de seu pai. A entrada no salão principal foi um calvário silencioso, sob os olhares de repúdio da baronesa e dos herdeiros esperados, que pareciam competir em grau de indignação. O tabelião-mor, com a garganta pigarreando, leu a cláusula final, a que mudava tudo. Deixe o engenho Santa Cruz, com todas as suas terras, escravos e instalações, ao meu filho primogênito Inácio Fonseca. A citação da baronesa, um sibilante, herdou a desgraça, apenas cimentou o ódio que Inácio sentiu na sala. A herança era um tapa, mas também uma libertação. O engenho, conhecido por sua decadência e má fama, era dele, um bastardo. Aquele instante ele soube, não era o fim do desprezo, mas o começo de uma vingança silenciosa. A baronesa de lábios apertados avisou: "O engenho está amaldiçoado, Inácio, e a única coisa que encontrará lá é a miséria que lhe é devida." Ignorando-a, Inácio apenas assentiu, os olhos fixos na promessa de terra e poder, mesmo que arruinados, que agora lhe pertencia. Naquela noite, ele fez as malas, trocando o terno de tabelião pelas botas de proprietário. Determinado a desvendar o que havia por trás daquele ato final de crueldade ou redenção do barão. A viagem até o engenho Santa Cruz foi longa e exaustiva. Inácio viajava com a companhia de seu fiel e único escravo de confiança, Benício, um homem de meia-idade e olhar cansado, mas de lealdade inabalável. O cenário mudava drasticamente, das ruas movimentadas da capital para a solidão opressiva do sertão baiano. Santa Cruz ficava afastado das rotas principais, uma propriedade que parecia ter sido deliberadamente esquecida pelo tempo. Ao se aproximarem, a paisagem confirmou os boatos. O canavial estava mal cuidado, tomado pelo mato, as moendas enferrujadas, e o casarão principal, antes imponente, exibia rachaduras profundas e janelas cegas, como olhos de um gigante moribundo. O ar era pesado, com um cheiro de mofo e estagnação, longe do esperado aroma adocicado da produção de açúcar. A recepção foi fria, quase hostil. Um pequeno grupo de agregados e escravos, liderados pelo capataz, um homem rude e desconfiado chamado Silvério, aguardava-os. Silvério, visivelmente ressentido, não fez a menor reverência, limitando-se a um "bom dia, senhor". O capataz, que servira o barão por décadas, via Inácio não como um novo mestre, mas como uma mancha na honra da casa. "Este lugar não precisa de um moço da corte para nos dizer como viver", ele murmurou, alto o suficiente para que Inácio ouvisse. O novo proprietário, no entanto, manteve a compostura. "Este lugar precisa de ordem, Silvério, e a partir de hoje serei eu quem a estabelecerá." Inácio inspecionou o casarão, encontrando cômodos empoeirados e vazios. Ele percebeu que o barão, nos últimos anos, havia esvaziado a propriedade de qualquer objeto de valor, deixando apenas o essencial e o que não podia ser levado. Era como se o velho barão quisesse legar não um patrimônio, mas um fardo. A última parada da inspeção foi a senzala e o engenho.
As instalações estavam em estado deplorável, o maquinário obsoleto. Inácio sentiu o peso da herança. Não era riqueza, mas sim responsabilidade, e a responsabilidade de reerguer um império em ruínas com pessoas que o odiavam. A noite chegou, e a solidão da vastidão o oprimiu. Ele se sentou na varanda, sob a luz fraca de um lampião, sentindo-se um intruso. O único lugar que parecia ter mantido alguma dignidade era a pequena capela, isolada a poucos metros do casarão, com sua fachada de pedra escura e porta de madeira maciça, silenciosa e imponente na escuridão. O mistério do porquê da herança o consumia. No dia seguinte, Inácio dedicou-se a examinar os livros de contabilidade e os registros do engenho, mas só encontrou desorganização e lacunas. As finanças estavam em estado caótico, indicando que o barão havia usado Santa Cruz como um poço sem fundo para cobrir outras despesas. A única constante nos registros era a menção a vultuosas doações mensais à pequena capela. Isso despertou a curiosidade de Inácio. Ele se lembrou da baronesa e do desprezo que a propriedade inspirava na família legítima. Por que o barão faria tantos investimentos em um local que ele claramente abandonara? Inácio resolveu procurar o padre Eusébio, o pároco da região que supostamente administrava a capela e os fundos. O padre Eusébio, um homem magro e pálido, recebeu Inácio com uma formalidade gelada. Ele era um homem do barão, e Inácio sentiu que estava diante de um cúmplice. Ao ser questionado sobre as doações, o padre se mostrou evasivo, alegando que os registros e livros da capela estavam desatualizados e guardados em local incerto, por segurança. O barão era um homem de fé, senhor Inácio, disse o padre, esquivando-se do olhar inquisitivo. Seus atos de caridade eram discretos. Eram tão discretos que nem o senhor padre sabe o destino de metade do dinheiro. Inácio rebateu, a ironia disfarçada em formalidade. A tensão entre os dois era palpável. Inácio percebeu que o barão, ao contrário do que o padre sugeria, não era um benfeitor, mas alguém que estava escondendo algo grande. A capela não era um centro de caridade, mas um cofre ou um disfarce. Na volta ao engenho, Inácio ordenou a Benício que procurasse nos escombros do casarão por qualquer correspondência ou anotação pessoal do barão. Ele precisava de uma chave para o enigma. Benício, com sua paciência de anos, revirou sótãos e armários trancados, encontrando um pequeno baú de ébano escondido sob tábuas soltas do piso. Dentro, Inácio não encontrou dinheiro ou joias, mas sim um molho de chaves antigas e um único bilhete amarrotado. O bilhete, escrito com a caligrafia hesitante de uma mulher, dizia apenas: "Ele aguarda, Estevão. Na solidão de pedra, onde nossos pecados foram selados." O bilhete não tinha assinatura, mas a menção à solidão de pedra imediatamente fez Inácio pensar na capela. A chave era, certamente, a do segredo. Com o molho de chaves em mãos, Inácio dirigiu-se à capela sob a luz opaca do final da tarde. Benício o seguia, em silêncio, a tensão do momento pairando entre eles. A capela era pequena, construída com pedras brutas, exalando um cheiro forte de incenso e abandono. O interior era simples: um altar de madeira escura, alguns bancos e uma estátua da Virgem Maria coberta por um tecido empoeirado. Inácio começou sua busca metódica, seguindo a pista da solidão de pedra e dos hábitos secretos do barão. Ele inspecionou o altar, as paredes e o chão. A atenção de Inácio recaiu sobre uma lápide de mármore no canto esquerdo, próxima ao confessionário, que não continha nome algum, apenas a inscrição: "Onde a verdade jaz." Inácio ajoelhou-se e notou que a lápide não estava perfeitamente assentada. Usando as chaves, ele encontrou uma que se encaixava em uma pequena fenda disfarçada na moldura de mármore. Com um clique surdo, o mecanismo liberou a pedra. A lápide cedeu, revelando não um jazigo, mas um compartimento subterrâneo, estreito e escuro. O ar que subiu de lá era frio e denso, trazendo consigo um cheiro de papel velho e
perfume de rosas secas. Inácio desceu com um lampião. O compartimento era, na verdade, um pequeno quarto. Havia uma mesa simples, uma cadeira e uma pilha de cadernos e documentos. Inácio abriu o primeiro caderno. Não eram registros de contabilidade nem preces, mas sim um diário. A caligrafia era inconfundivelmente a do barão Estevão Fonseca. O primeiro registro datava de 20 anos antes, começando com uma confissão perturbadora. O pecado que não confessei ao padre. Minha única filha, a legítima, morreu no parto. E o bastardo vive. A baronesa jamais suportaria a verdade. A humilhação de ter perdido a herdeira e a ascensão do filho do meu deslize. Eu troquei os bebês, Inácio cambaleou. Ele era o filho bastardo, mas o barão o havia criado. Ou melhor, o havia escondido sob a fachada de legitimidade. Ele não era Inácio, mas sim, a revelação era terrível demais para ser processada em um instante. O mistério se aprofundava. Se ele não era o Inácio que cresceu na corte, mas sim a criança trocada, quem era o verdadeiro Inácio? E quem era a filha que realmente morreu? Quem era a filha que realmente morreu? Inácio, ainda em choque, devorou as páginas do diário. A verdade era uma torrente devastadora. O barão havia de fato trocado os bebês. Sua filha legítima, nascida da baronesa Eugênia, havia nascido morta. Quase na mesma hora, sua amante dera à luz um menino saudável, Inácio. Temendo a reação da baronesa e a perda da sucessão, o barão subornou a parteira e o padre Eusébio para forjar a certidão de nascimento da criança morta, dando-lhe o nome do filho bastardo e apresentar o filho da amante como seu herdeiro legítimo. O plano era perfeito, mas o barão foi consumido pela culpa. Sua amante, a mãe biológica de Inácio, foi forçada a criar a criança morta sob o nome falso de Inácio Fonseca para manter a farsa, enquanto ele criava o filho dela como herdeiro. Mas a criança morta também era um menino. O barão, em um acesso de loucura e desespero, havia trocado os bebês para confundir o destino. O barão, atormentado, não conseguiu criar o filho de sua amante como seu herdeiro. Ele criou a criança legítima da baronesa, que se chamava Antônio, como se fosse seu. O garoto, meu verdadeiro filho, o filho da costureira, era criado na corte com a baronesa, pensando ser o herdeiro legítimo. Inácio murmurou, as palavras presas na garganta. Ele, Inácio, o tabelião, era o filho da amante, o que o barão havia tentado esconder. Mas o diário não parava ali. O barão também registrava a existência de uma terceira criança, uma menina, a que havia morrido. Mas, ao virar mais uma página, Inácio descobriu um nome feminino, riscado e reescrito dezenas de vezes: Celeste. O barão, nos últimos anos de sua vida, havia se tornado obcecado por desfazer a troca, mas o medo da baronesa e o orgulho o impediram. O engenho Santa Cruz, a herança maldita, não era o pagamento por seus pecados, mas um cofre. O barão havia construído a capela para guardar ali o seu segredo mais terrível, o túmulo de Celeste, a filha legítima que, na verdade, havia morrido no engenho e não na cidade. E o baú não continha um bebê morto, mas um registro de batismo verdadeiro e uma joia, um medalhão com um nome gravado: Celeste Fonseca. A herança do engenho era, na verdade, uma penitência, uma obrigação para Inácio cuidar do local onde a criança legítima estava enterrada. Com a verdade explodindo em sua mente, Inácio retornou ao casarão. Ele precisava de respostas e só havia uma pessoa viva que poderia fornecê-las: o padre Eusébio. Inácio enviou Benício para chamar o padre. Desta vez, o tabelião não usou de formalidades. Ao confrontar o padre, Inácio jogou o medalhão e o diário do barão sobre a mesa de mogno. A solidão de pedra não é o seu confessionário, padre, mas o jazigo de Celeste, a filha legítima do barão, enterrada secretamente.
e este diário explica a troca de berços. O padre Eusébio empalideceu, o rosto tomado por um suor frio. Ele tentou negar, mas a evidência era irrefutável. Inácio questionou a razão da troca de crianças. O padre, vendo-se encurralado, revelou a verdade por trás da troca. O barão não trocou os filhos por medo da baronesa, mas por algo muito pior, Inácio. Ele trocou as crianças por uma maldição. O padre explicou que anos antes, o barão havia feito um pacto escuso com um feiticeiro da região para garantir a prosperidade de seus negócios e a obediência dos escravos em Santa Cruz. O preço do pacto era o primeiro fruto de seu ventre legítimo. Quando Celeste, sua filha legítima, nasceu, o barão entrou em pânico. Ele trocou os bebês, oferecendo o filho de sua amante, Inácio, no lugar de Celeste. Mas o feiticeiro descobriu a farsa. Para punir o barão, o feiticeiro amaldiçoou o engenho Santa Cruz e previu que o herdeiro bastardo, que fora rejeitado, voltaria para desvendar o segredo e destruir a família Fonseca. A maldição recaiu sobre o engenho, levando-o à ruína e ao abandono. A baronesa, embora soubesse de parte da troca que o filho da amante estava sendo criado como seu, desconhecia o pacto. Ela apenas achava que o barão tentava humilhá-la, quando, na verdade, ele tentava protegê-la. "O barão deixou o engenho para você, Inácio", sussurrou o padre trêmulo, porque ele acreditava que, apenas com o retorno do filho que ele tentou oferecer, a maldição seria quebrada. A herança não era uma penitência, mas uma última tentativa desesperada de salvação, uma jogada final do barão para livrar o engenho da ruína espiritual. Inácio percebeu que sua missão ia além de tomar posse de terras e canaviais. Ele era agora o guardião de um segredo sombrio e o executor de uma penitência. A maldição estava no ar pesado e no silêncio da terra estéril do engenho. Ele decidiu que a primeira coisa a fazer era honrar a memória da verdadeira herdeira, Celeste, e romper com os pactos profanos do barão. Inácio confrontou Silvério, o capataz. O capataz, embora rude, era um homem de fé simples e temente a Deus. Inácio lhe contou a verdade da troca e da maldição, omitindo o segredo do pacto com o feiticeiro. "O engenho Santa Cruz não prosperará até que a verdade seja revelada e o nome de Celeste seja honrado", disse Inácio. Ele ordenou que a lápide, na capela, fosse devidamente inscrita com o nome da criança e que fosse realizada uma missa solene, algo que o padre Eusébio, agora dominado pelo medo e culpa, prometeu fazer. Em seguida, Inácio convocou os escravos e agregados, reunindo-os no terreiro. Ele sabia que a verdadeira maldição de um engenho não estava na terra, mas na injustiça imposta aos homens. Inácio, o bastardo que conhecia a dor de ser renegado, não repetiria o erro de seu pai. Ele prometeu salários justos aos agregados e melhores condições para os escravos, declarando: "O tempo da opressão e da mentira acabou. Este engenho será reconstruído com o suor honesto e não com o medo." Sua postura firme e, pela primeira vez, a honestidade em suas palavras conquistou a primeira faísca de respeito. Silvério, de cabeça baixa, se desculpou, prometendo lealdade. Naquela noite, Inácio leu mais sobre o feiticeiro no diário do barão. O pacto previa que, para ser desfeito, o herdeiro deveria devolver ao lugar de origem o objeto mais precioso que havia sido tirado. Inácio olhou ao redor, pensando no dinheiro, nas posses, mas ele sabia que o objeto mais precioso que havia sido tirado de lá era algo imaterial. A honra e a paz da família, e o medo o atingiu. O que aconteceria se a baronesa e Antônio, o suposto herdeiro legítimo, descobrissem que eram, na verdade, os bastardos? A revelação destruiria a família, mas a mentira continuaria a sustentar a maldição. Inácio precisava escolher entre a justiça e a estabilidade.
A missa em honra de Celeste Fonseca foi um evento simples, mas carregado de significado. A lápide, agora devidamente inscrita, era um ponto de verdade na paisagem de mentiras. O padre Eusébio, com a voz embargada, celebrou a cerimônia, observada por Inácio, Benício, Silvério e um punhado de curiosos. Aquele ato público de reconhecimento foi o primeiro passo para quebrar o ciclo de engano. No entanto, o dilema de Inácio persistia. Ele precisava tomar uma decisão sobre a baronesa Eugênia e Antônio, o homem que ele acreditava ser seu irmão. A revelação pública da troca de berços desonraria a baronesa, transformaria Antônio em um pária e, pior, poderia levar a baronesa à loucura, pois ela, de fato, criou o filho de sua rival. Mas, se Inácio mantivesse o segredo, o engenho Santa Cruz, ainda sob a nuvem da maldição e do pecado original, jamais prosperaria de forma plena. Inácio tomou uma atitude drástica e silenciosa. Ele enviou uma carta anônima ao advogado da baronesa, revelando a existência do diário e o pacto, anexando uma cópia das páginas mais importantes, mantendo a identidade dos bebês trocados no anonimato. A verdade seria revelada gradualmente com o peso da lei e não com a força da fofoca. Em seguida, Inácio se voltou para o engenho. O objeto mais precioso que havia sido tirado não era o dinheiro, mas sim a fé e a esperança das pessoas. Ele investiu suas próprias economias e o pouco que restava do barão na reforma imediata do engenho, comprando novas peças para o maquinário e, mais importante, alforriando Benício. "Você é um homem livre, Benício", disse Inácio, entregando-lhe os documentos. Benício chorou, não apenas pela liberdade, mas pela honra restaurada. A maldição foi quebrada não por rituais, mas por atos de bondade e justiça. Com o tempo, o engenho Santa Cruz começou a florescer novamente. Inácio, o bastardo, que se tornou um herdeiro pela mentira, encontrou a verdade na penitência de seu pai. Ele jamais foi aceito totalmente pela alta sociedade, mas era respeitado na terra que agora possuía. O segredo da capela foi seu fardo e sua redenção. Inácio viveu o resto de seus dias no engenho, um novo barão, que governava com a consciência limpa.